Excelência colocará em votação a indicação do líder do Partido Social Liberal, PSL, o nome do deputado Adalberto Freitas, para integrar, com momento efetivo, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, pelo período remanescente do mandato naquele Conselho, em substituição à vaga anteriormente ocupada pelo deputado Major Meca. Em votação, o nome dos deputados Adalberto Freitas. Senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprido é desta forma. Cumprindo desta forma que dispõe o artigo 23 do Código de Ética, o nobre deputado Adalberto Freitas está eleito como membro efetivo do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pelo período remanescente no mandato daquele Conselho. Suspendo a sessão por 1 minuto. Reaberta a sessão. Senhoras deputadas e senhores deputados, comunico a vossas excelências que nesta sessão estou respondendo 9 questões de ordem apresentadas em sessões realizadas nos últimos dias 5 e 7 de outubro, todas elas relacionadas ao aspecto do projeto de lei 529 de 2020 ou a respectiva tramitação. Trata-se de questão de ordem suscitadas pela nobre deputada professora Bebel, pelo nobre deputado Douglas Garcia, pelo nobre deputado Ternílio Barba, pelo nobre deputado Maurici, pelo nobre deputado Daniel José e pelo nobre deputado Ricardo Melão. Em prol do dinamismo dos trabalhos, não lerei nesse momento a íntegra das respostas, as quais, porém, deverão ser prontamente encaminhadas por e-mail, não apenas aos seus respectivos autores, bem como a todos os membros dessa augusta Assembleia Legislativa. Além disso, as respostas proferidas deverão ser publicadas na íntegra na transcrição dos trabalhos presentes nessa presente sessão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Vou encaminhar pela liderança do governo, presidente. Na verdade, não temos encaminhamento, uma comunicação. Eu dou a Vossa Excelência, eu use o tempo que achar necessário, deputado Carlão, até porque não temos mais pauta a ser deliberada no dia de hoje. Presidente, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputados, um comunicado muito rápido aqui na Assembleia hoje. São Paulo conseguiu sair na frente dos estados e dos municípios brasileiros pela aprovação desse plano de economia, de economicidade para São Paulo, para tirar o déficit de mais de 10 bilhões que teríamos no ano que vem. Alguns agradecimentos muito especiais, em especial à Comissão de Saúde, presidida pela nobre deputada Analice Fernandes, que nos ajudou, junto à deputada Janaína Pascoal, para que houvesse a retirada dos órgãos de saúde do projeto. Acho que foi de extrema importância, o Oncocentro, a FURP, foi um pedido da bancada e levado pela presidente da Comissão de Saúde de São Paulo. E sobre o ITESP, presidente, acho que foi mais um avanço que nós fizemos aqui. A Assembleia Legislativa tem o poder de melhorar os projetos que vêm do Executivo, como foi feito também no roteiro de votação, aonde, sobre o ITESP, vários deputados, citando o deputado Reinaldo Augusto, deputado Mauro Bragato, deputado Zerbini, deputado Barros Munhoz, Fernando Cury, Tamar Borges, enfim, todos, deputado Márcio, mas que fizeram um pedido para que se retirasse do texto a extinção do Instituto de Terras de São Paulo. E foi feito aqui, pela Assembleia Legislativa de São Paulo. E houve obstrução, houve de todas as maneiras. Nós ficamos aqui quase 3 semanas, presidente, numa obstrução que, para mim, obstruíram 40 milhões de paulistas. Às vezes, ouvindo o jurista Daniel José, que tem vários pareceres de inconstitucionalidade. Se tivesse a certeza, eu posso arrumar 50 pareceres pela constitucionalidade desse projeto. Quando a gente vê deputados vindo aqui fazerem defesas de TCMD,
né, de algumas empresas de locadoras de São Paulo, isso às vezes deixa a gente muito triste. Mas São Paulo é um estado que saiu na frente na reforma administrativa, na reforma tributária e nos fundos do estado de São Paulo. De empresas como Artesp, Arcesp, Procon, que tinha fundos de mais de R$1 bilhão, que estavam lá há vários e vários anos não sendo utilizado para poder fazer pleito ao Estado, para poder usar o recurso do Estado de São Paulo, né, para pagar saúde, para pagar segurança. Então, isso foi um avanço que São Paulo teve. E São Paulo que é a vanguarda, que é a locomotiva. E que, com certeza, presidente, os 48 deputados, mais o presidente, que deu quórum nas duas votações, não só no método, mas também no substitutivo, nós trouxemos um avanço enorme para São Paulo. Então, agradecimentos especiais a vários deputados que nos ajudaram. Vários deputados. Alguns que obstruíram. Quando eu vejo hoje aqui, um deputado que eu tenho respeito enorme, o deputado Caio França, dizer que poderiam ser vetados os artigos que nós estamos retirando. Se você retirou do texto, como é que vai vetar? Isso está brincando com a inteligência dos parlamentares da Assembleia Legislativa. Foi feito, sim, um grande avanço em São Paulo, e São Paulo terá um recurso enorme. Estou vendo aqui a nova deputada Analice Fernandes, que me ajudou imensamente na retirada das fundações de saúde aqui. Como presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, fez um papel correto, indo convencer, inclusive, e ajudar no convencimento com a deputada Janaína Pascoal, para que pudesse colocar no texto, retirar do texto das empresas que são de saúde. Então, eu quero agradecer muito a deputada Analice, a deputada Carla, as deputadas da bancada do PSDB, das outras bancadas, deputado Márcio, está aqui o deputado Dalberto, o deputado Altair, o deputado Castelo, que fez uma obstrução enorme na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas que, com certeza, São Paulo avançou e São Paulo vai ter um ano de 2021 com tranquilidade para pagar segurança, saúde, educação para todos os 40 milhões de pessoas. As pessoas não fizeram obstrução, obstruíram 40 milhões de paulistas, às vezes, obstruir por obstruir, e às vezes obstruir para tentar preservar alguns empregos públicos que são importantes, que já foram importantes para São Paulo, mas que, infelizmente, com o passar do tempo, nós perdemos aquela necessidade de ter essas empresas e autarquias aqui em São Paulo. Obrigado, presidente, obrigado a todos os deputados. Eu espero que a gente continue avançando, fazendo com que São Paulo avance cada vez mais para fazer um estado muito melhor para se viver e se morar. Pela ordem, presidente. Deputada Janaína, uma breve comunicação. Tem a palavra, excelência. Queria, nos termos do que eu falei ali, agradecer à oposição, à base, à esquerda, à direita, os independentes, todos os colegas, a votação foi unânime, né, que apoiaram a retirada desses destaques, a manutenção dessas empresas, a FURP, o Oncocentro, o ITESP, o IMESC. Acho muito importante que seja um trabalho coletivo. Conseguimos manter os fundos das universidades, da FAPESP, tirar toda a parte do ITCMD. E eu faço um agradecimento especial, né, todos os amigos aqui, mas ao colega Camarinha, que foi numa conversa, na nossa reunião da CPI das quarteirizações, onde eu estava muito chateada, porque desde o primeiro dia eu queria construir e, infelizmente, o diálogo não avançava, e foi o deputado Camarinha que viabilizou, vamos dizer assim, essa conciliação. Então, aqui fica aqui um agradecimento especial. Na sequência, o presidente me telefonou e nós conseguimos chegar num denominador comum. Gostaríamos de ter avançado ainda mais, mas, como bem disse aqui o meu colega Atair, é a arte do possível, e o que foi possível para preservar as finanças e também esses serviços foi o projeto que a gente aprovou hoje e entrega para o povo de São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente e todos os colegas. Uma breve comunicação, muito rapidamente. Deputado Carlão, fazer um agradecimento, a deputada Janaína lembrou bem, além de todos os deputados que foram citados, ao deputado Vinícius Camarinha, que com a sua paciência, com a sua tranquilidade, nos ajudou junto a construir um texto muito melhor do que veio do Palácio. Então, parabéns, deputado, obrigado de coração. Eu acho que nós conseguimos, todos nós juntos, os 48 deputados, fazer com que a Assembleia Legislativa fosse respeitada, mas que também a Assembleia desse
recurso financeiro suficiente para que o Estado não faça uma quebradeira a partir do ano que vem. Pela ordem, presidente, também de maneira rápida, meu querido colega, fazer esses agradecimentos a todos os deputados que se empenharam, que fizeram as suas sugestões, que discutiram intensamente em suas bancadas. Eu me lembro, deputada Janaína, quantas vezes você me mandou mensagens para que a gente pudesse elaborar alguma coisa, participar desse momento importante dessa reconstrução. Quero agradecer, eu acho que o nosso papel é esse, é o verdadeiro papel do parlamento. Eu quero agradecer imensamente a fala do líder do governo, do deputado Carlão, que reconhece o empenho de todos nós. É verdade que nós fizemos várias falas, né, deputado Camarinha, em outras oportunidades, deputado Cauê, enfim. Eu não acho correto ver a oposição ser oportunista, de vir ao microfone para fazer críticas infundadas, sabe? E para pegar carona numa luta muito grande feita pelos deputados que têm consciência da grande necessidade que o governo tem do apoio dessa casa. E, mais uma vez, de maneira grandiosa, honrada, nós conseguimos aperfeiçoar esse encaminhamento do Palácio, que no início foi realmente equivocado, mas graças a Deus e graças ao diálogo aberto de todos nós saímos desse processo vitoriosos, porque o Estado de São Paulo merece um parlamento ousado, competente como o nosso. Deputado Adalberto Freitas. Presidente, pequeno comunicado. É a palavra, Vossa Excelência. Quero agradecer aí ao presidente por ter conduzido tão bem os trabalhos da casa, agradecer a todos os colegas que participaram também, e com isso nós chegamos aí a um consenso onde a maioria conseguiu aprovar o projeto. E também devo destacar aqui o trabalho incansável do deputado Carlão Pignatari, que incansavelmente todos os dias esteve aí à frente para poder unir todo o pessoal que estava querendo também a aprovação desses projetos. E nós sabemos também que a oposição, lógico, fez o papel dela, como é normal numa democracia, as forças de ambos os lados se debatem, mas no final haverá um vencedor. Isso foi um projeto, haverá tantos outros, né? Mas o importante é a gente manter o respeito para os nossos colegas. Nós sabemos que isso é importante numa democracia como a nossa, a gente saber que existem opiniões opostas, ao contrário, que também têm que ser respeitadas. Então, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os colegas que participaram de todo esse processo, em especial também a deputada Janaína Pascoal, que a gente sabe, que é da minha bancada, a gente conversa muito, ela tem um respeito enorme por todos, também sabe usar o bom senso quando há uma crítica, quando há uma discordância. Ela é uma pessoa extremamente de muito bom senso, e nós estamos de parabéns por termos aqui no parlamento uma pessoa que tem o nível que ela passa para nós, a segurança que ela passa para nós, onde mostra também a força das mulheres deputadas dessa casa, que são de extrema importância em momentos como esse. Quero também agradecer aos colegas que me indicaram aí para integrar aí a comissão de ética e disciplina. Agradeço a todos e muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, uma comunicação. Senhor presidente, na polícia nós temos um ditado que fala o seguinte: é melhor a gente ouvir algumas coisas do que ser surdo. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu via que os deputados virem aqui agradecer, que fizeram isso, aquilo, é oposição. Quero lembrar a todos que esse projeto só saiu do jeito que saiu por causa da oposição. Claro. Começou lá atrás, quando começaram a tentar dar um golpe e colocar isso aqui na maneira virtual, e nós saberíamos o que aconteceria. Esse projeto atropelaria e passaria... Deixa eu falar agora, eu não interrompi ninguém. E passaria de porteira aberta do jeito que estava. Quero lembrar a todos aqui que eram 10 empresas que estavam para ser excluídas. O ITCMD, arrebentar o povo, aumento de impostos, e é verdade sim. Aumento em criação de impostos, é verdade sim. ICMS, é verdade sim. Tudo que nós falamos é verdade. E só saiu do jeito que saiu porque nós nos opusemos e lutamos para que não fosse assim.
No final, o acordo com a deputada Janaína Pascoal, que ela lutou porque ela entendia correto e conseguiu uma vitória assim. Essa vitória também não foi só da deputada Janaína Pascoal, também foi dos deputados da oposição que mantiveram as trincheiras até aquele momento. É fácil vir aqui agora falar em deputado oportunista depois que conseguiu 48 votos. É fácil. Até ontem estava todo mundo miudinho. Agora vinham aqui elogiar, falar, querer depreciar o nosso trabalho. Senhores, eu sou um deputado que respeita muito, e os senhores sabem disso, que eu sou um grande respeitador de pessoas aqui, mas sou um democrata também e exijo o direito do nosso trabalho aqui. A situação só não foi... Onde é que está a câmera? Ali. A situação só não foi pior, porque nós trabalhamos e trabalhamos por quase 2 meses para que esse famigerado 529 não arrebentasse mais ainda a população de São Paulo. Vim falar agora em problemas fiscais depois do que aconteceu nessa pandemia, desse arrebento que o governo do estado de São Paulo deu na população, querer botar a culpa na população novamente e aumentar impostos, taxar, não é justo. Então nós fizemos o nosso trabalho muito bem feito. Fomos derrotados? Parabéns. Parabéns ao governo que concedeu, que conversou, que fez acordos. Parabéns, isso é política, nós sabemos disso. Agora, senhores, sejamos realistas. Foi um trabalho de todos os deputados, inclusive da oposição, e muito bem feito. Se alguém merece parabéns aqui, são todos os deputados, não A, B ou C. Se o resultado não foi tão ruim para a população de São Paulo, foi porque nós ficamos aqui diariamente obstruindo, trabalhando até de madrugada, aguardando dar as 48 assinaturas, fizemos o governo sangrar, e sangrou, sangrou bonito. E que seja um alerta para o governo também, entender que ele não manda nessa casa, entender que ele tem que respeitar todos os deputados da base, da situação e da oposição. Por quê? Porque o povo de São Paulo não merece o tratamento que tentaram dar para ele aqui nessa casa. Fique bem claro isso aqui. Eu respeito todo mundo, mas exijo respeito ao nosso trabalho também. Então, povo de São Paulo, só não foi pior porque nós nos entrincheiramos aqui, lutamos ponto a ponto, voto a voto, e no final dos acordos que foram feitos, ou alguém não acredita nisso? Alguém quer me desmentir? Nos acordos que foram feitos, conseguiram os 48 votos. Mas nós lutamos e continuaremos lutando sempre pelo melhor para o povo de São Paulo e não para o melhor do governo de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Zé Américo. Não, não tem nenhum problema. Por favor, presidente, por favor. Bom, eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu concordo integralmente com o deputado Coronel Telhada, que foi uma das pessoas que lutou, se esforçou aqui para que as coisas não ficassem piores. Eu queria só fazer um exercício, depois de ouvir a fala da deputada Helenice, Analice, desculpe, imagina, Analice. Eu queria só fazer um esforço aqui de teórico. Já imaginou se não tivesse a oposição aqui? Se tivesse só a situação? Eu acho que o projeto seria piorado, eu não tenho dúvida, seria piorado. Porque se dependesse da bancada governista mais, como se diz assim, mais orgânica, mas ia piorar o projeto. Eles iam fazer algumas coisas que piorassem, viu, deputado Analice? Ia piorar. Quem provocou a melhora do projeto foi o trabalho da oposição, foi o enfrentamento da oposição, né? Foi isso que propiciou um acordo que eventualmente melhorou o projeto. Ele ainda ficou muito ruim. Só para falar em matéria de emprego, quer dizer, reduziu as demissões em 1.500 demissões, mas vamos continuar 4.000 demissões em plena pandemia. Os impostos, o aumento de imposto, vai continuar o aumento de imposto. Em plena pandemia, aumento de impostos, né? Então, eu acho assim, quer dizer, é um desmonte de uma parte do Estado de São Paulo, muito ruim do ponto de vista político, do ponto de vista dos seus resultados para a população, né? Para o funcionalismo público estadual, e alguma coisa que é de uma crueldade sem paralelo, se nós consideramos que nós estamos em uma pandemia ainda. É sem paralelo. O governo agiu com uma crueldade fora de série. Então, eu acho que é muito ruim
da parte de alguns deputados, em primeiro lugar, chamar a oposição de oportunista. Se dependesse de vocês, iria piorar, porque vocês não são capazes, quer dizer, por uma questão de opção política, não é que não são capazes. A opção política de vocês é não fazer nenhum enfrentamento com o governo, né? Nenhum enfrentamento com o governo. Então, não tem oportunista. É uma bancada que não faz enfrentamento com o governo. Eu, inclusive, brinco muito que ela lembra, em parte, a querida Assembleia Nacional da Coreia do Norte, né? Onde lá não tem realmente nenhum tipo de debate. Aqui também não. Se deixasse, não tivesse oposição, e a oposição trabalhou, brigou, lutou, e acho que levou, né, eventualmente, algumas melhoras. Agora, gente, o que ficou é muito ruim ainda, gente. O fim do CDHU. O CDHU é um dos maiores orgulhos desse Estado. Foi criado ainda no governo do Orestes Quércia. Mas São Paulo passou a ser o único Estado brasileiro que tem política habitacional, que tinha política habitacional própria. O passivo do CDHU, Vinícius, o passivo, estou com a máscara me cobrindo demais. O passivo do CDHU é muito grande. Você tem 500 mil moradias que estão irregulares, que foram feitos ainda no governo Covas, né? E que foram feitas de qualquer jeito e sobrou irregularidade. Para regularizar, precisa fazer uma reforma, precisa ter investimento. E o CDHU vinha fazendo isso a passo de tartaruga. Agora não vai mais fazer. Então, você que é morador de conjunto do CDHU, né, você vai ser prejudicado, não tenha dúvida, pelo Dória, pelos deputados do Dória, que impuseram esse pacote. Né, você vai ser prejudicado, porque se antes, com o CDHU existindo, não acontecia nada, imagine hoje, agora, sem CDHU. Né? Então, apenas para dar um exemplo de uma das maldades que sobraram, nesse projeto, né? Que, como eu estava dizendo, é claro que algumas coisas que foram retiradas são muito positivas. Tanto que nós, da oposição, votamos a favor. Né? Votando não, nós estamos votando a favor. Mas, de qualquer forma, fizemos isso para diminuir o impacto de um projeto tão ruim, tão danoso, tão invasivo da vida da população. Senhor presidente, muito obrigado. E, como sempre, um abraço para o senhor. Senhor presidente. Deputado Vinícius Camarinha. Para uma comunicação. Tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu queria, primeiramente, comentar a Vossa Excelência na condução do trabalho como presidente do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, de conduzir uma reforma administrativa polêmica, dura, que envolveu debates importantes para o nosso Estado, mas que Vossa Excelência soube conduzir os trabalhos, e aqui eu quero publicamente lhe cumprimentar. Quero cumprimentar todos os colegas deputados, presidente, agradecer muito o deputado André do Prado, que está aqui acima com a gente, líder do PL, parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua luta, pela sua história na vida pública, como ex-prefeito, como um deputado experiente. Eu queria aqui lhe cumprimentar, da mesma forma o deputado Alex da Madureira, que deu uma contribuição enorme em sugestões. Agradecer o deputado Wellington, que está aqui também, que eu pude, o deputado Altair, eu não estou vendo os outros deputados, o Tenente Nascimento, o Adalberto Freitas, que está aqui, o Olim, que está aqui. Em especial, cumprimentar a deputada Janaína, que quis o destino que, numa conversa republicana, numa CPI em público, televisionado, inclusive, a gente começou a discutir o projeto e foi um momento oportuno que nos deu a oportunidade de encontrar convergências de todos os outros colegas que seguiam na mesma direção que a deputada Janaína. E aí sim, avançarmos numa proposta de melhorias reais dentro de um projeto que chegou nessa casa. E essa é a função do parlamento, falar, discutir, encontrar ideias, encontrar boas soluções que vêm de todos os cantos do Estado de São Paulo. Vossa Excelência é uma jurista de universidade, doutora, que recebeu de todos os outros deputados do interior, gente de diversas regiões, de diversos níveis culturais, mas que também colaborou, que também deu uma colaboração para que nós chegássemos aonde nós chegamos. Quero também cumprimentar o deputado Márcio da Farmácia, que mesmo com Covid, doente,
preocupado, dando a sua sugestão, a sua colaboração. Isso foi quase mais de um mês aqui sendo discutido nesta casa. Em especial o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, que é o líder do governo, que foi o responsável por unir todas essas ideias, todas essas sugestões e fechar o projeto e nós avançarmos no que temos hoje. Eu acho que é isso, presidente. O parlamento funciona dessa maneira, com divergência. Meu respeito à oposição, meu respeito ao trabalho que vocês fizeram aqui, mas, sobretudo, a conquista de uma articulação que foi feita aqui pela maioria que venceu hoje, dando a oportunidade de ter um projeto melhor do que chegou aqui. Era isso. Parabéns, presidente. Pela ordem, presidente. Queria fazer uma breve comunicação. Tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, é importante a gente citar aqui nessa Casa Legislativa que o que a gente ouve aqui, às vezes, da situação, da oposição, do centrão, dos meios que estão falando aqui, é o seguinte, de que um lado trabalha e o outro não trabalha. Isso não é verdade, presidente. Eu acho que é bom a gente entender aqui, quando se fala que se não tivesse oposição não tinha melhorado o projeto, sem dúvida nenhuma é uma mentira. Sem dúvida nenhuma é uma mentira, porque os nossos trabalhos aqui, presidente, eu sou deputado de primeiro mandato, mas os nossos trabalhos aqui começam nas emendas parlamentares dentro do projeto. E foi citado a maioria das emendas parlamentares dentro do projeto. Pois sim, caiu as emendas. Aí é onde abre o início das discussões, onde a gente não vem aqui na frente fazer o debate, mas aqui, ó, no balcão nós estamos batendo um papo e resolvendo e fazendo pedido no pé de ouvido de cada comissão que está aqui. E foi feito assim, o Podemos foi feito um trabalho assim. Falamos com muita gente, muita discussão aqui dentro, defendendo a ITESP, defendendo a FURP, que é do medicamentos, defendendo o Concentro, onde é feito discussões. É verdade, sim. Então, quando se coloca que só a oposição vem aqui e transformou o projeto, nada. São situações que convergem essa situação, porque só funciona quando há realmente um objetivo para que possa melhorar. A situação se coloca o projeto de uma maneira, a oposição coloca-se de outra maneira, onde se converge e forma o projeto que formou hoje. É sim, é sabido que existem algumas pessoas aqui que correram atrás e nos ouviram. O Camarinha foi um deles. A Janina Pascoal foi outra que nos ouviu. O próprio Carlão teve discussão aqui dentro para ouvir. Agora, quando foi colocado para muita gente aqui poder fazer a discussão em conjunto, não fizeram. Não fizeram. Então, essa leva de favoritismo favorável para o projeto não foi a oposição. Foi todos nós aqui, todos os deputados, porque a oposição bateu e muito, mas nós que não batemos estávamos do outro lado aqui, nós estávamos discutindo também. E cada um dentro do seu perfil de discussão. Isso que é importante. E o projeto teve um objetivo só, melhorar a qualidade de vida do Estado de São Paulo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Do Gil Diniz. Uma breve comunicação. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Respeito o deputado Marcos da Farmácia, mas discordo de alguns pontos, né, na fala dele. Realmente, em momentos aqui, presidente, a gente passou de certos limites, conversava com Vossa Excelência agora há pouco, inclusive fazendo essas ponderações, pedindo desculpas se for o caso, se lhe ofendi em algum momento pessoalmente, que não é o objetivo no parlamento. O objetivo é a discussão, delegado Olim, o melhoramento dos projetos, mas a oposição nesse processo, esse bloco que se formou de quase 40 deputados, foi fundamental. Foi colocado aqui várias vezes na tribuna que o líder do governo disse que tinha os votos suficientes para aprovar o projeto da maneira que estava, da forma que estava. Foi colocado publicamente, várias vezes, vários deputados ouviram isso da liderança do próprio governo. Então, começou o processo de obstrução justamente para que o projeto, né, o relatório do deputado Alex Madureira não passasse daquela maneira. Eu acho que é super lícito, justo, que quem não esteja favorável ao governo faça aí a sua obstrução. Como é justo também que o governo faça o possível, como fez aqui nesse plenário, para aprovar um projeto como esse, que nós entendemos que sim, que aumenta imposto no Estado de São Paulo, que acaba com centenas, milhares de empregos aqui. Cada deputado vai responder
a sua base tranquilamente. Mas, se não fosse esse processo de obstrução, essa dificuldade que o governo teve em finalizar, em acabar com a discussão. Deu 6 horas aqui, o governo apresentou o requerimento e não conseguiu aprovar. Não deu os 48 votos de o quórum de 48 aqui. Aí conseguimos avançar desse projeto e conseguiram, aí a oposição conseguiu. A deputada Janaína fez a emenda aglutinativa que eu assinei e outros deputados assinaram. Eu não vi nenhum deputado do governo assinando essa emenda. Eu não vi, pode ser que tenham assinado, mas não foram os 63. Então agora, vir aqui no microfone e falar que não houve esse trabalho de tentar um entendimento, eu mesmo apresentei 11 emendas. Não foram acatadas nenhuma e depois o governo não me procurou para conseguir fazer um projeto que contemplasse ali algumas emendas. Em nenhum momento. Fiz sim obstrução, ajudei nessa obstrução, acho extremamente válido para o processo legislativo e para a democracia aqui no estado de São Paulo. Então, parabéns, presidente, pela condução aqui dos trabalhos, parabéns ao líder do governo que tem que fazer isso mesmo, tem que representar o governador aqui nessa casa e parabéns à oposição que soube fazer esse trabalho e mandamos um recado para o governo. Respeite essa casa legislativa. Não tem mais vida fácil na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Itamar. Por um comunicado, presidente, quero aqui registrar em nome da bancada do MDB, em nome também, como colega desta casa, o meu respeito a todos os posicionamentos que aqui tivemos. Os posicionamentos de debate, de obstrução, o meu respeito. Mas o meu reconhecimento a alguns pontos que aqui aconteceram. Me permita, presidente, já que estou me dirigindo aqui à sua pessoa, parabenizá-lo pela condução, pelo controle, pela ordem e, ao mesmo tempo, pelo diálogo aberto. Nos momentos que foram necessários, o senhor se colocou junto com o Carlão, o líder do governo, que eu quero deixar aqui os parabéns e o reconhecimento a toda a articulação e trabalho que ele ofereceu. Mas, junto com isso, presidente, foi fundamental, presidente, a sua sensibilidade, de quem já foi vereador, de quem é presidente desta casa já pelo 2º mandato consecutivo, de quem tem uma história de vida pública e soube fazer, junto com os líderes, levando a mensagem. Aqui está o delegado Olim, aqui está o Vinícius Camarinha, aqui está o Márcio da Farmácia, o Altair também, como representando os republicanos, está aqui o Alex da Madureira, estão aqui tantos colegas, a Janaína, que se envolveu, o Fernando Cury, também os colegas que, de alguma forma, procuraram aqui o André do Prado, me permite, todos os líderes que procuraram uma construção de melhoria. Eu fui 12 anos prefeito, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que administrar não é você fazer tudo o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Administrar é eleger prioridades. E muitas vezes, para eleger prioridades, tem que ter o bom senso. E muitas vezes o bom senso é entender que jamais você deve ir para um embate radicalizado, onde você toma um ponto extremo e que fecha as portas para a necessidade da continuidade, do entendimento e do diálogo para os próximos passos e para o dia a dia da vida. E foi nesse propósito que as lideranças que aqui conseguiram aperfeiçoar esse projeto, graças a essas interlocuções que eu destaco aqui, os líderes, o presidente e o líder do governo, mas também quero destacar a sensibilidade do governador e do vice-governador, que foram sensíveis e souberam recepcionar, compreender, buscar um entendimento e, ao mesmo tempo, com a decisão desta casa, entender que esta casa estava buscando o melhor para o ponto de equilíbrio. E foi o que foi possível, como disse aqui o Barros e tantos outros colegas. E para concluir, presidente, dizer que esse conjunto de construção permitiu, sim, presidente,
um projeto de lei que poderia até reduzir os benefícios em 100%, foi essa articulação aqui, presidente Cauê Macris e líder Carlão, que permitiu com essas articulações um compromisso de limitar em até 20% e por até 24 meses. Não fosse isso, não teria esse compromisso. E o compromisso saiu porque o governo foi solidário e responsável em firmar esse compromisso. Foi resultado disso que essas lideranças aqui construíram. E conseguimos com esta casa e com a parceria dos colegas deputados. E aqui já foi destacada a participação da deputada Janaína, do Vinícius e de tantos outros colegas, que foi preservar o recurso dos fundos das universidades e preservar as instituições que foram possíveis. E com um outro ponto, as outras instituições, o compromisso do governo de acolhê-las nas secretarias e preservar os serviços oferecidos à comunidade. Dentro desse contexto, muitas vezes é necessário enxugar a máquina. A população cobra o governo é questionado e ele busca o aperfeiçoamento da máquina para poder oferecer um melhor serviço público a um custo menor. E aí você tem que avançar em vários pontos. E aí você tem que fazer o que é necessário, e muitas vezes o que é necessário nem sempre é aquilo que é a minha vontade toda. E às vezes eu tenho que ceder de um lado, o outro de outro. Mas o mais importante é que a conclusão é que temos sim um resultado de articulação e de conquistas e compromissos que vai permitir um melhor projeto de lei finalizado aqui, e mais do que isso, as portas abertas para a interlocução e o diálogo continuado, para continuar avançando, legislativo, executivo e demais poderes e a sociedade. Obrigado, presidente. Meus amigos, minhas amigas, antes de encerrar, eu quero fazer algumas pequenas palavras a respeito desse processo como um todo. Não é simples estar na cadeira de presidente da Assembleia Legislativa num momento tão delicado como esse da nossa sociedade, difícil, que o país e o mundo vem vivendo, um vírus matando milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo todo, contaminando muitas pessoas, gerando devastação não só do ponto de vista de saúde pública, mas também econômica, a consequência que bate à porta. E numa casa de leis, como a democracia assim impera, onde você tem contraditórios, né? Não é simples administrar os contraditórios. E quero fazer a minha fala aqui, me desculpando com os colegas que ao longo da condução do processo eu possa ter subido muitas vezes, porque se eu estiver de um lado, o outro lado vai estar bravo comigo. Se eu estiver do outro lado, o outro lado vai estar... Não vai ter jeito. Eu nunca vou conseguir, dentro do processo de condução, agradar a gregos e troianos. Mas eu me esforço ao máximo para fazer com que a gente tente buscar uma harmonia, que a gente tente fazer o debate de ideias e do contraditório da melhor maneira possível. Esse tem sido o meu esforço constante nessa legislatura. Confesso que um desafio, uma legislatura diferente daquilo que a gente está acostumado. Eu tenho 5 mandatos, esse meu 5º mandato é muito diferente daquilo que eu já enxerguei ao longo do tempo, mas esse é a caixa de ressonância do que nós temos na sociedade. Eu acho que aqui nós somos representantes da sociedade. E se a sociedade está representada por nós desta maneira, nós temos que nos adaptarmos dentro da sociedade feita e representada aqui pelos senhores parlamentares e senhoras parlamentares. Então, não é simples a condução num momento difícil fiscal que o Estado vai ter. Eu, particularmente, disse isso constantemente, desde a discussão da Previdência, que eu julgava fundamental o debate pelo Parlamento Estadual da Previdência. Fizemos a lição de casa, a Previdência foi aprovada e aperfeiçoada, porque esse é o nosso papel. Nós não somos carimbadores daquilo que o governo nos envia. O governo faz a sua proposta. Nós temos a responsabilidade de pegar essa proposta, ouvir os segmentos da sociedade e aperfeiçoar a proposta. Fizemos isso com a Previdência, melhoramos muito a Previdência do Estado de São Paulo, no que pese, é claro, muitas pessoas ainda discordarem das posições, mas necessário. Aí aparece a pandemia, a consequência vai vir, o rombo anunciado pelos secretários que cuidam das finanças do Estado para o ano que vem. O governo entrega uma proposta para a Assembleia Legislativa. O que nós podemos fazer a não ser debater essa proposta? Seja ela qual consequência, podia chegar aqui e rejeitarmos a proposta.
né? O Legislativo por entender, né, porque nós representamos a sociedade, que não era cabível essa proposta. Qual que é o nosso papel? Buscar e aperfeiçoar. Olha como nós fizemos um debate bonito ao longo desses últimos 30 dias. Um debate de mais de 50 oradores na tribuna, falando, colocando seus pontos de vista, muitas vezes criticando, um batendo de um lado, outro batendo do outro, mas essa é a democracia. Isso é o parlamento. Quando a gente vem para o parlamento e enxerga esse tipo de processo, é isso que nós precisamos. A sociedade espera isso de todos nós, né? Independente da posição, independente de quem é o pai da criança. Eu acho que a Assembleia Legislativa de São Paulo é o pai da criança de tudo que está sendo colocado, né? Se um grupo venceu, parabéns ao grupo vencedor. A maioria da sociedade quer isso, porque é assim que foi eleito. Vocês foram eleitos, nós fomos eleitos para representá-los, e nós temos que respeitar a posição da maioria que foi, independente de ser a posição de governo ou não ser de governo. O que nós levamos de lição a respeito disso é a nossa convivência pessoal. Primeiro, respeito pelo próximo. Nós estamos aqui, nós temos que nos respeitarmos. Nós temos aqui que respeitar a posição e o debate de ideias daquele que pensa diferente de nós, porque aqui cada um pensa de uma maneira diferente. Esse é o nosso grande objetivo, o nosso grande desafio. Eu cumprimento aqui todos os parlamentares, situação, oposição, independentes, a Janaína colocou até outros nomes aqui, mas é tantas correntes que eu já nem lembro tantos, mas independente de cada posição, né, seja de esquerda, direita, centro, né, não interessa, todos fizeram um belo trabalho, né, no que pese a dificuldade ao longo das últimas 3 semanas, da condução desses trabalhos. Todos fizeram um belo trabalho. Destaco aqui o trabalho do deputado delegado Olim, do deputado Itamar, do deputado Altair, do deputado Camarinha, da deputada Janaína, do deputado Nascimento, do deputado Márcio da Farmácia, do deputado Alex, né, do deputado Castelo Branco, do deputado Judiniz, de todos aqueles que estiveram envolvidos, e menciono aqui posicionamento. Eu até falava hoje, há pouco tempo atrás, né, com o deputado Rafa Zimbaldi. E ele fez uma colocação que eu achei bastante interessante, né? A luta dele, né, pelo o processo em relação às universidades, né? Tirar a Unicamp, a FAPESP, ele é da minha região, né? Uma pessoa que tem uma luta muito forte, colocou esses pontos de vista, assim como a deputada Janaína trouxe outros. Quando conversei com ela, eu falei, deputada Janaína, tem a questão das universidades, o deputado Rafa Zimbaldi fez esse pleito também a respeito. Você tem alguma objeção? Toda a construção feita a respeito disso, né? Então, a inteligência colocada no ponto de vista naquele momento do deputado Rafa, de outros parlamentares, o deputado Barros falou também a respeito desse tema, né? E tantos outros parlamentares que participaram, Camarinha, na construção do aperfeiçoamento desse projeto, né? É o ideal? Lógico que não. Lógico que não. Poderia ser melhor? Claro que sim, mas dentro daquilo que foi possível, a construção, o Legislativo dá a resposta à sociedade, né? E se Deus quiser, passaremos um 2021 melhor daquilo que a gente poderia ter, inclusive já anunciado dentro da peça orçamentária, que já está nessa casa, caso a gente não aprovasse. Então, parabéns ao Legislativo, agradeço a compreensão, né, de todos os parlamentares, né, e esperamos, da melhor maneira possível, poder concluir o nosso trabalho esse ano da melhor maneira possível e que Deus sempre nos abençoe. Muito obrigado, esgotado o objeto da sessão, está levantada a sessão.